Olá, Mário. Tá me ouvindo, Thiago? Estou te ouvindo perfeitamente. E você, tá me ouvindo? Também, cara. Tudo perfeitamente. Maravilha, hein? Bacana, bacana. Eu vou Pontualmente às colocar o fone de 18. ouvido. Eu vou colocar o fone de ouvido, veja se vai ficar. Thiago? Alô? Thiago? Alô? 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 Oi, agora sim. Tá me ouvindo? Tá me Oi, ouvindo? voltou, Thiago. Me ouve? Sim, tô te ouvindo. Consegue me ouvir? Perfeito. Você me ouve? Ouço perfeitamente. Bora lá. Estou à sua disposição. Maravilha. Thiago, maravilha. Às 19 horas em ponto, como já diria nosso amigo Fausto Silva. Aham. Vamos lá. Thiago, cara, queria te agradecer enormemente aí pelo seu tempo, o tempo que você vai expor com a gente aqui. Claro. A live que nós temos feito às terças e quintas aí, desde semana passada, ainda que eu já tenha te falado, só reforçando, o objetivo delas é poder movimentar a nossa comunidade, poder ajudar a nossa comunidade com informação. Eu Perfeito. tenho vários contatos com muitas pessoas e essas pessoas que eu acho que podem agregar para a minha comunidade, ao invés de eu, de certa forma, egoísta, né, ligar para você e falar, Thiago, me ajuda aqui com a tal informação, a ideia é realmente poder partilhar isso com quem está aí nas nossas redes sociais, com nossos amigos, enfim, com as pessoas que nos cercam. Então, acho que você vai poder contribuir bastante para esse objetivo aí. Que ótimo. Para mim é um prazer estar aqui também, Mário, contribuindo com você, contribuindo com o seu público e com as pessoas que receberam o convite e estão nos prestigiando com a presença delas. Maravilha, Thiago. Thiago, na verdade, as outras lives, pela experiência que a gente vem tendo, as pessoas entram, saem, outras entram atrasadas, né? Enfim, a gente vai tocando aqui conforme a música, tá? Legal. E aí, como que a gente tem feito a organização? É, eu starto o roteiro que eu acho que eu gostaria de perguntar para você, que são as minhas dúvidas, e Ok. depois eu vou abrindo para a galera que está participando com a gente para eles fazerem as perguntas para você. Então não se preocupe em ficar lendo as perguntas ali, porque eu vou tomando nota e aí eu faço essa pergunta em nome da pessoa. Então pode ficar concentrado apenas em nos ajudar aí com as informações, beleza? Perfeito, combinado. Você no comando. Você tem uma, você tem uma canequinha do Jô Soares aí para te acompanhar? Ou... Não, eu já tomei água. Na verdade, eu não tenho uma canequinha do Jô Soares. Eu tenho um barrilzinho meu mesmo. Mas tá longe, tá ali longe, eu não consigo pegar. Não, eu não vou de canequinha. Eu uso uma garrafinha bem Tá, maior, porque eu tomo bastante água. Todo dia, inclusive. legal. Muito bom. Tiago, vamos começar falando um pouquinho sobre o Tiago. Quem é o Tiago, o que o Tiago faz e por que, que o Tiago é importante nesse momento para as minhas dúvidas de desenvolvimento pessoal, enfim, profissional, para esse momento tão crucial que a gente está passando. Tá, perfeito. Vamos lá. Meu nome é Thiago Batista. E eu trabalho desde 2016 com desenvolvimento humano com foco no empresário, né, com foco no business, né? Sou natural de Ribeirão Preto, eu fui para Viçosa fazer engenharia elétrica, vim para Americana para gerenciar uma fábrica, fiquei 6 anos como gerente geral de uma fábrica e nesse meio do caminho, né, estudando melhores práticas de gestão, enfim, eu comecei a desenvolver pessoas e nesse processo os clientes começaram a pedir, né, pedir para que eu continuasse atendendo eles, né? E aí chegou um momento que minha agenda ficou muito desafiadora e eu resolvi então focar 100% na minha empresa. Então eu me desliguei da empresa que eu era gestor. Então desde essa época eu trabalho especificamente com gestão de pessoas, tanto no nível pessoal quanto no nível profissional. Eu tenho 5 especializações na minha área e tenho vários casos de sucesso, né? Já atendi nesses anos mais de 300 clientes. E respondendo a sua pergunta, por que que o Thiago pode ser importante agora?
é justamente porque eu tenho uma experiência, né, em atendimentos de pessoas em gestão de crises, em gestão de mudança, em momentos desafiadores, né? Então, como é que eu vou ter o meu equilíbrio emocional nesse momento? Então, qual que é o comportamento adequado, né? Geralmente, os meus clientes são gestores, né? Então, eles fazem gestão de pessoas, né? E agora nós estamos vivendo um momento onde nós trabalhávamos, tínhamos as nossas obrigações e, de repente, todo mundo ficou confinado no mesmo lugar. Então, não estávamos acostumados a passar dois aspectos. Nós estávamos acostumados a passar muitas horas com pessoas da nossa família, né? E tem muitos desafios aí, apesar de ser nossa família, né? E outro aspecto é continuar fazendo a gestão das pessoas que estão longe ou continuar, né, tendo um comportamento adequado como empresário diante desse cenário desafiador. Então, talvez seja por isso que eu seja diferencial nas perguntas que você vai me fazer. Show de bola, Thiago. Só reforçando para quem entrou agora aqui, gente, o Thiago vai poder contribuir com as perguntas de vocês também. Eu tenho as minhas perguntas, vou conduzindo, se vocês não forem fazendo perguntas, eu vou fazendo as minhas. Mas é muito importante que vocês também aproveitem esse momento e desfrutem desse tempo do Thiago, justamente para que seja mais produtivo. Olha o Leandro Ticha aí. E aí, Leandro, beleza? Então, pessoal, vamos lá, vamos começar aqui. Thiago, vou começar com... Eu acho que uma das perguntas que mais as pessoas, inclusive, têm feito, em geral, pelo que eu vejo nas redes sociais, é uma pergunta minha, inclusive, né? Na verdade, eu estou em quarentena isolado no escritório, mas minha equipe está em home office desde semana passada. Ok. Então, a minha primeira pergunta para você é: como ter um bom desempenho no trabalho home office nesse momento? Não sei se é muito genérica, mas enfim, de que maneira, assim, que dicas a gente pode ter de você para a gente poder ter um bom desempenho nesse momento no home office? Tá. Alguns aspectos são muito importantes ou até mesmo essenciais para ter um bom desempenho no home office. Tá? O que acontece? Quando nós estamos no convívio com as pessoas ali no tete-a-tete, a gente não se preocupa em fazer uma boa gestão de processos, ou uma boa gestão de tempo, ou uma boa gestão de pessoas. Por quê? Porque o próprio convívio ali facilita a você ir, entre aspas, empurrando com a barriga. Tá? Nesse sentido, o que vai ser importante para nós termos um bom resultado? Realmente você melhorar essas habilidades. Então, agora, antes, os processos, eles poderiam estar jogados ou em cima da mesa, ou escrito em rascunhos. Agora não. Agora é necessário você ter realmente em mente o que você vai delegar, o prazo que essa pessoa vai entregar para você, né? E no exemplo de gestão de processo, em gestão de tempo, tá, então quanto tempo nós vamos fazer isso, além do prazo, o que eu prometi para o cliente, ou o que eu tenho que entregar antes. Em gestão de pessoas, como que eu vou lidar com esta pessoa, e talvez aqui seja o maior gargalo de todo mundo, né? Sendo que ela também está aflita, ela também está preocupada e ela também está fora do eixo, vamos dizer assim, né? Então é um desafio muito grande para o dela, né? Uhum. Exatamente, é um desafio muito grande para o empresário em termos de gestão de pessoas, porque nesse momento ele precisa ser um ponto de equilíbrio, né? Entender a pessoa, né? Demonstrar esse equilíbrio para a pessoa e colocar essa pessoa também numa performance positiva, né? Então, muitas vezes, se o líder tinha um comportamento que era muito alguma coisa, né? Ou muito criterioso, ou muito flexível, né? Ou muito enfático, né? Ou de não exigir muito. Então, ele precisa agora trazer para um ponto de equilíbrio melhor, justamente para ajudar essas pessoas. Porque está todo mundo fora do eixo, está todo mundo desconfortável com a situação. É diferente, Mário, por exemplo, quando você tem uma situação pontual dentro da empresa. Então, por exemplo, você tem um funcionário e de repente esse funcionário acontece alguma coisa ruim na vida pessoal desse funcionário. É uma demanda que você tem que trabalhar. Aqui não, é uma demanda que atingiu a todos. Está atingindo a todos da sua equipe, da sua empresa e está te atingindo também. Então é muito desafiador por conta disso. Você tem que se equilibrar, se estruturar e
e passar esse equilíbrio, né, e passar essa estrutura para as outras pessoas. Consegui responder? Conseguiu sim, conseguiu sim. Na verdade, acho que a minha pergunta foi um pouco ampla, porque, na verdade, acho que esse é o grande desespero de boa parte de nós como líderes, as pessoas que são as lideradas também, é como ter esse comprometimento agora em meio a esse fenômeno, porque não é só chegar na sua casa e está tudo maravilhoso, então eu só vou executar as tarefas. Não, também tem o desânimo, o medo, o susto, enfim, tudo envolvido nessa salada de coisas, né? Exatamente. A Tiago, gente antes de fazer a costuma, próxima. Não, pode falar, desculpa. a gente chama isso, Mário, de custo emocional. Então, todo mundo tá tendo um custo emocional por conta disso. Então, né, os cenários eles são diversificados. Então, pode ser o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu filho, né? Tá todo mundo ruim. Eu, por exemplo, tenho um filho aqui de 3 anos de idade, né? E fazem alguns dias que ele não sai de casa. Então, tá ruim para ele. Uhum, Ele não consegue verbalizar isso, ele não consegue entender isso, mas tá ruim. Então, claro. dando o exemplo dele, né? Eu não posso chegar com o pai ou exigir como pai um comportamento dele se nós estivéssemos num período comum. Transportando para o meio corporativo, empresarial, exatamente a mesma coisa, né? O empresário ele não pode querer exigir do funcionário o mesmo comportamento que ele estaria, ou que ele teria, ou que ele estaria tendo numa situação comum, porque nem ele mesmo está em equilíbrio, né? Então, o que vai ser Claro, importante claro. para o trabalho dar certo, né? Fechando a sua pergunta. Realmente você fazer uma boa gestão de processo, uma boa gestão de tempo e uma boa gestão de pessoas, né? Uhum, perfeito. Boa noite para todo mundo que entrou aí, enquanto o Thiago vinha respondendo. Eu vi a Michelle da ACE, nossa parceira, dando um alô para a gente aqui, o André dando um tchau para a gente. Enfim, pessoal, boa noite para todo mundo que está entrando aí. E, ó, mais uma vez reforçando, elas podem começar a fazer as perguntas aqui, que aos poucos eu vou lendo elas para o Thiago e ele vai respondendo para a gente aqui enquanto durarem os estoques, né, Thiago? Na verdade, eu coloquei aqui como uma previsão que a gente termine às 7h40, tá, Thiago? Que é o tempo que Ok? nós temos feito as outras lives aí. Aí nós vamos desempenhando conforme a gente for tendo essas perguntas, essas questões aí do pessoal, tá? Perfeito. Thiago, Combinado. eu tenho mais uma pergunta para você antes de as pessoas começarem a colocar aí alguma coisa. Ok. Eu não tenho filho, portanto, quando eu vou em casa, hoje eu residindo com meu pai e com meu irmão, eu não tenho tantos desafios a título de atenção, vamos dizer assim, né? Mas você, estando na sua casa com um filho, eu imagino que você tem tem que dar um nível de atenção a ele. Afinal de contas, quando você está na casa, ele entende que você está ali com ele, né? Exatamente. Como que você pode fazer para organizar esse tipo de situação? Tá, excelente pergunta, Mário. Vamos lá. A resposta, ela pode parecer óbvia, mas nem tanto. Assim, depende de cada caso. Por quê? Eu tenho um filho de 3 anos de idade, tá? Então, assim, qual que é o cognitivo dessa criança? Qual que é o nível de entendimento que ela tem? Qual que é o nível de percepção que ela tem, né? O quanto que eu posso conversar com ela a ponto dela me entender, né? Então, essas são perguntas que precisam ser respondidas para eu ter uma estratégia para responder a sua pergunta. Agora é diferente, agora eu tenho um filho adolescente, né? Imagine um caso, alguém que tem um filho adolescente, né? Ou imagine um caso que alguém tem um filho, mas que ele está acostumado já a se virar, enfim. Então, cada situação ela precisa ser analisada, né? Respondendo particularmente o que eu faço, né? Ele volta e meia, ele vem aqui na porta do quarto, ele quer entrar, ele quer participar, né? Então, como eu ajustei a minha agenda, os meus compromissos, que outrora eu colocava eles em sequência, hoje não. Hoje eu divido e eu coloco no meio deles alguns intervalos onde eu possa interagir com, no caso, no meu filho, tá? Então, Ah, ele sente que eu estou aqui, que eu não estou 100% para ele uhum, sabe que eu estou trabalhando, tá bom? Mas eu também não deixo ele uhum. sofrendo ficar 4 horas, 6 horas, 8 horas, 2 horas Sim. sem me ver, sem me abraçar, sem me beijar, né? Então, eu pico os meus compromissos, as reuniões, os atendimentos que eu tenho,
E eu intercalo com essas pequenas pausas, Legal. né? Pequenas E aí, pausas. Uhum. exatamente, aí essas pausas eu vou e converso e tal. Em outra situação, dependendo se o familiar, ou se o filho, ou se a casa permite, não precisa ser assim, né? Pode haver uma mescla, mas é importante as pessoas terem a consciência de que tá ruim para todo mundo, não tá legal. Então, não é inteligente nós exigirmos das pessoas um comportamento diferente, né? Então teria que ser analisado caso a caso para que você tenha uma estratégia otimizada para o seu negócio. Mas você deu uma brecha que me faz fazer uma pergunta complementar. Você Fica com segregou uma vontade. área na sua casa, pelo que eu entendi. Sim, eu segreguei uma área da minha casa. Então vamos lá. Quando a gente fala de níveis neurológicos, quando a gente estuda níveis neurológicos, Uhum. o nível neurológico mais baixo que nós temos é o ambiente. Ambiente é as pessoas que nos cercam. Então vamos lá. Em termos de home office, é importante. Pode ser que alguém diga assim, eu consigo me virar de um jeito diferente. Pode ser que isso aconteça. Mas faz muita diferença, mesmo para quem consegue não ter um lugar apropriado para tal, faz muita diferença você ter um lugar apropriado para tal. Né? É como se aquele lugar fosse um lugar especial, né? Sagrado, um lugar onde ali é o seu momento, é o seu trabalho. Então é importante. Então, mesmo que seja no canto de uma sala, muitas vezes as pessoas não têm quartos disponíveis para isso, ou uma escrivaninha, ou algo assim. Claro. Então, mas é importante a pessoa ter aquilo e tanto ela respeitar aquele ambiente, quando ela ajudar, e aqui fica o hashtag fica a dica, né? A palavra é esta: ajudar as demais pessoas que estão confinadas com ela na casa, ajudar elas a entenderem que aquele lugar, aquele momento, aquele horário é importante para ela. Volto a dizer, vai depender da situação. Você tem um filho de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Qual que é a capacidade dele de entender? Mas se você tem pessoas mais velhas, né? Você pode ter estratégias, você pode ter combinados, você pode pensar fora da caixa, né? Para que você tenha o seu momento e você desfrute desse momento, enfim, você consiga trabalhar e ser produtivo nesse momento. Show de bola, Thiago. Obrigado. Eu vou abrir aqui para a primeira pergunta que chegou. É do nosso amigo André Koala. Ele diz assim, Okay. Tiagão, em meio a tantas notícias por aí, boas e ruins, acabamos perdendo a referência até do que fazer no futuro. Como manter o equilíbrio nessas horas? Nem ser um super good vibes, mas também não ser o bad vibes. Nem o meio cheio, nem o meio vazio. Como equilibrar essas situações? Tá, legal. Obrigado, André, pela sua participação e pela pergunta. É uma pergunta que vai iluminar bastante caminhos. Veja bem, o que eu costumo dizer? É necessário agora nós termos uma atitude e um olhar positivo das coisas. Porém, as pessoas muitas vezes não sabem qual que é o conceito moderno de otimismo. Então, você ser otimista com relação a alguma coisa, a uma situação, não significa você ter um olhar exagerado, né? Um olhar over, né? Um olhar assim, vai dar tudo certo, tudo vai passar e vai ser tudo bom. Não é isso, tá bom? Eu chamo isso de síndrome de Poliana, né? A menina que via tudo cor-de-rosa e que tudo era bonito. Não é isso, tá bom? Ter um olhar otimista significa 3 coisas. Você entender que aquele desafio que você está passando, que hoje é essa pandemia, né? É um processo temporal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que não acontece em todo o momento ou em todo lugar, apesar de ser uma pandemia, ok? E terceiro ponto, que é possível você ter uma ação. Então, é temporal. Ser algo isolado, né, e ser possível de ter uma ação, caracteriza você ter um olhar positivo sobre as coisas. E é sobre esse olhar que eu me refiro aqui, para responder o nosso amigo André. Você ter um olhar positivo e uma atitude positiva vai te dar mais energia para você, por exemplo, pensar fora da caixa, para você reinventar o seu negócio, para você aproveitar a oportunidade e você organizar a sua empresa. Então, você ter uma atitude positiva te dá uma energia boa para
para você pensar o seguinte, olha, não dá para eu fazer muita coisa, tá? Mas eu também não vou ficar sem fazer nada, tá? Dentro disso, o que especificamente eu vou fazer? O que eu posso fazer? Né? Então, eu vou organizar pastas antigas, vou organizar gavetas antigas, vou lavar, vou limpar, vou eliminar algumas coisas, vou organizar meus Estudar. e-mails, vou... Não entendi, Mário. Vou estudar, vou fazer um curso online, enfim. Exato, exato, né? Então, muitas instituições estão oferecendo cursos gratuitos, né? Muitas empresas estão ajudando a sociedade de alguma maneira. Então, assim, é isso que é um olhar positivo, né? E também não cair no contrário, né? Que é você ser completamente pessimista, né? Vai dar tudo ruim, né? Muitas Uhum. empresas não vão aguentar, né? Tá ruim para todo mundo, as famílias vão entrar em colapso, vai ter briga, enfim. Não é o momento disso, né? O momento é de você ter um equilíbrio. Eu acredito que o primeiro passo para esse equilíbrio é você ter um olhar positivo. Volto a dizer, Uhum. não um olhar over, tá? Um Sim. olhar criterioso. Olha, é temporal, tá? É Uhum. local e eu posso fazer alguma coisa com relação a isso. Por exemplo, eu li uma frase que eu achei fantástica, que é o seguinte: a gente está tendo a oportunidade de salvar o mundo. A gente está tendo a oportunidade de ser super-herói. E para a gente ser super-herói da humanidade, é só a gente ficar em casa e não fazer nada. Né? Uhum. Não quero entrar aqui em discussões se está certo ou se não está certo, grupo de risco. Tá? Não é essa a questão. A questão é, se as autoridades, se os órgãos responsáveis estão orientando dessa maneira, né? Então, Uhum. decidindo dessa maneira, vamos fazer a nossa parte com a perspectiva positiva, tá? E dessa maneira você vai Uhum. conseguir ter o equilíbrio e condições para, como o André perguntou, você pensar no futuro, sair fora da caixa e aproveitar esse momento para ser, para performar bem, né? Claro. Você sabe que, Thiago, é, quando o coronavírus ainda não tinha chegado no Brasil, estava só focado na China, né? Eu costumava dizer para as pessoas assim, que bom e que ruim que foi na China. Por que ruim? Porque a China hoje está conectada com o mundo inteiro. Então tem gente indo para a China a todo momento e chinês no mundo Certo. inteiro. Então isso para a propagação do vírus era o caos, que realmente foi o que aconteceu. Mas que bom, por quê? Porque startando num país igual a China, os caras, além de muito recurso, muitas ações rápidas, né? Os caras respeitam muito pela questão política do qual eles vivem, eles respeitam muito a questão da lei, daquilo que é ditado como Entendi, norma, né? entendi, Então o cara não se entendi. recusa a ficar em casa. Só que isso não se reflete só no mercado chinês. Como você sabe, eu acabei de voltar da Índia e a Índia instituiu o maior lockdown de todos os tempos, porque como a China não é Ah, considerada uma democracia, então a Índia sendo a segunda maior população, então a Índia é o maior lockdown da história. São 21 dias. entendi. E hoje de manhã, fazendo um call com uma empresa de lá, eu, um cliente, uma empresa de lá, nós perguntamos para ele, mas a fábrica toda está fechada, o porto está fechado e tal? Aí ele, tá fechado. Mas e aí, como é que tá? A gente meio que querendo saber como que era a reação dele, e ele naturalmente agindo dessa forma. Então, isso tem um pouco também do aspecto cultural, no meu ponto de vista. O brasileiro, ele é desesperadão, né? Falando o português, claro. E eu acho que não há um certo ou um errado nisso. São só questões de aspectos culturais que a gente também tem que ponderar, né? Não é, às vezes parece uma situação caótica, mas se a gente às vezes está em outro país, em outra região, a gente não sente tanto impacto ou sente até mais, né? Interessante sua colocação, Mário, e eu tenho a seguinte perspectiva. O Brasil nunca passou por um cenário de guerra. Guerra que eu quero dizer guerras mesmo, né? Uhum, uhum, E você pega a Europa, por exemplo, só mundiais ela já passou por duas, uhum, né? Então, a pergunta que eu faria é, como isso reflete na cultura de um povo? Tá? Então, quando eles são colocados assim em uma questão de conflito, não, de risco, né? O uhum, comportamento deles traz um histórico, um lastro de tudo que aconteceu com o povo. Né? E uhum, aqui, né? uhum, Eu brinco, bom, se o governo decretar uma semana volta e meia a gente brinca entre os empresários, se o governo decretar uma semana de férias, vai todo mundo para o litoral, vai todo mundo para a uhum, praia, né? Então, assim, uhum, o brasileiro, ele não tem essa cultura de refletir as consequências.
E o outro ponto importante que você colocou é justamente que esse desequilíbrio, ele traz um desespero, e esse desespero traz uma precipitação. E é por isso que acontecem as avalanches de fake news. Então a pessoa lê, não busca fonte, não lê uma opinião contrária para formar uma opinião pessoal e ter um equilíbrio, não, e ela começa a repostar. Né? Isso causa um clima, né? Forma uma tensão muito grande na população. Né? Então, e aí, mas vamos aceitar, não vamos aceitar? Né? E como você disse, na Índia não. Não, cara, fechou, tá fechado, gente. Ah, mas vai, paciência. Depois a gente vê o que faz, né? É interessante a sua perspectiva. Não, é só uma análise que eu tenho. Pelos paralelos que eu faço, como sou muito analítico, você sabe bem disso, eu gosto de entender um pouco, né, da realidade daquele país, ou enfim, daquela cultura, e eu faço normalmente esse exercício de entender, né? Aqui reage assim, assado, então é uma percepção que eu gosto. Mas Legal. tem bastante pergunta que chegou aqui e eu acabei extrapolando nas minhas considerações. Vamos Bom, lá. o Henrique, meu amigo de São Paulo, ele é da China Trade Center, a Câmara da China Brasil, ele está participando aqui com a Legal. gente. Ele pergunta assim: boa noite, há alguma dica de como manter a equipe motivada em tempos de incerteza? Boa pergunta, hein? Boa pergunta mesmo. Henrique, obrigado. Obrigado pela sua pergunta e pela sua presença. Assim, e na minha perspectiva, o primeiro passo é o empresário se mostrar empático. É o primeiro passo, tá bom? Por quê? Porque quando você demonstra empatia, aqui todo mundo sabe o que é empatia, né? Empatia é você se colocar no lugar da pessoa, é você se esforçar para sentir a dor da pessoa, né? Ou a felicidade da pessoa, é você vestir o calçado da pessoa, né? E quando você tem uma postura empática, acontece uma coisa muito legal, que é a pessoa se abre para te ouvir. Então, o primeiro passo é você se mostrar empático, tá? Por quê? Porque com essa estratégia, a pessoa ela vai se abrir para te ouvir e a partir daí, Henrique, você pode usar N estratégias para motivar, né? Uma estratégia que me vem agora, nós acabamos de falar, é você transmitir essa perspectiva positiva, esse olhar otimista, né? Então, quando você é empático e você transmite isso, você não está falando assim, não, vamos trabalhar, que vai acontecer. Não, cara, olha, gente, está difícil para todo mundo, não está legal para ninguém, eu sei que não está legal, eu sei que vocês têm que entregar relatório, mas o filho está entrando no quarto e o vizinho está martelando. E eu fiz uma call hoje com um empresário, o vizinho dele estava furando uma parede lá. Então, assim, são N Aproveitando o desafios. tempo. Exatamente, não, e aí o cachorro passa, e enfim. Então, o empresário, o líder, ele precisa, olha, eu sei que não está legal tal, mas vamos esforçar, a empresa, ela está atenta a isso, então, só que a gente precisa ainda de alguns resultados. Então, primeiro passo, empatia. Segundo passo, ter um olhar positivo. Terceiro comportamento importantíssimo aqui, flexibilidade, tá? Volto a dizer, não dá para nós exigirmos nem resultado, tá? E nem comportamento das pessoas como nós exigiríamos há um mês atrás, por exemplo. Tá? Então, flexibilidade é muito importante. E resiliência, tá? Resiliência por quê? E não só ter resiliência, mas transmitir resiliência, né? Nós sabemos que resiliência é a capacidade de você voltar ao seu estado natural depois de um processo, depois de uma deformação, né? Então, uma esponja, você amassa a esponja, ela volta à forma natural que ela tinha, né? Então, tá todo mundo precisando de ser resiliente, né? Então, você transmitir. De uma maneira mais profunda, Henrique, assim, cada pessoa tem um motivador. Então, essa pergunta teria um monte de respostas. Talvez teria a quantidade de resposta do tamanho da sua equipe. Né? Então, umas pessoas elas se motivam pela saúde, né? Outras pessoas se motivam pelo poder, outras pessoas se motivam pelo sucesso financeiro, outras pessoas se motivam pelo lazer. Então, cada um tem um motivador. Né? Então, mas nesse momento, todo mundo está focado em
sobrevivência. Então, nós não estamos falando aqui de valores, nós estamos falando aqui de necessidades, né? Então, demonstrar empatia, né? Ter um olhar positivo, ser flexível e ser resiliente, né? Vai dar uma segurança para a equipe. Puxa, o meu gestor, o meu chefe, ele tá junto comigo. Ele tá legal, né? Então, assim, pô, que legal. Então, é um problema menos para o cara ter. Porque ele já tem desafios dentro de casa, por estar em home office. Né? Então, se o chefe tem esse comportamento, é um problema menos, vamos dizer assim, né? Que ele tem que lidar. Tá bom? Show de Espero ter bola. respondido, Henrique. Show de bola. Pessoal, para quem chegou agora, boa noite para todo mundo. Eu estou aqui com o Thiago Batista, ele é especialista em desenvolvimento pessoal profissional e ele está dando literalmente uma aula aqui para a gente de sobrevivência. E, poxa, Thiago, acho que 40 minutos vai ser pouco, hein? Mas vamos lá. Vamos lá, a gente estica. Vamos lá. Maristela Carvalho, ela manda a pergunta assim para a gente, ó. Como se proteger dos excessos de informações e assim não perder tempo com o que desestrutura a mente para pensar em melhores decisões, tomar melhores decisões? Ótimo, ótima pergunta, Maristela Carvalho, eu conheço. Obrigado, Mari, por você estar assistindo a live. Excelente pergunta, Mari. Bom, nós acabamos de falar sobre o próprio comportamento do brasileiro de não se estruturar, né? De não pesquisar fatos, né? Sim. A dica que eu dou é, siga perfis, siga links, siga fontes seguras, tá? Siga fontes seguras. Por quê? Porque, e siga mais de uma fonte, tá bom? Isso. Eu ia falar isso. Se, Eu ia falar, siga mais de uma. Siga mais de uma fonte. Por quê? Porque nós estamos acostumados, pelos anos que a gente viveu aí, com uma politização e uma polarização de ideias, né? Então, assim, ou a gente é uma coisa ou a gente é outra. Mas não é assim que funciona. Se a gente não for uma coisa, não necessariamente a gente é outra, né? Não quero citar nomes aqui nem dar exemplo, mas acho que o pessoal está entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, siga mais de uma fonte, né? Mais fontes científicas, né? Fontes oficiais, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, confira as informações. Existem sites, existem blogs, né? Que trabalham justamente para trazer informação, para trazer se aquela informação que está sendo veiculada, ela é real ou não é. Né? Então, segundo ponto, confira as informações. Terceiro ponto, analise se a informação que você vai passar, depois que passou por esses dois filtros, analise se a informação que você vai passar, ela é positiva. Tá? E volto a dizer, não é questão de síndrome de Poliana, mas é importante nós termos esse olhar positivo, esse ânimo positivo, tá? Porque a gente vai ter mais energia para passar por esse desafio. Então, pense, faça esse cálculo mental, tá? Eu vou passar isso daqui para frente, tá? Vai ser positivo ou vai alarmar? Eu sei que é oficial, eu já formei minha opinião, tá? Não estou polarizado, tá? Mas eu vou passar para frente. Vai agregar valor, vai acalmar os corações, né? Vai transmitir segurança ou vai alarmar? Ou vai deixar o pessoal mais assustado? Então, eu acredito que com esses três filtros, né, a gente consiga diminuir assim, uma grande quantidade de fake news e uma grande, como a Maristela colocou, uma grande quantidade de mensagens com perspectivas negativas. Né? Não necessário. Não necessárias, exato. E que a gente tenha foco no resultado, na ação, como eu acabei de explicar do otimismo. Né? Então, nós temos que ter foco na ação. Então, o que nós vamos fazer? Né? Então, nos foi dada a oportunidade, como eu disse, de ser super-herói. Vamos ser super-herói? Tá, vamos ficar em casa. Tá? Dentro desse cenário agora, o que eu vou fazer? Né? E não ficar debatendo pode, não pode. Vamos gastar tempo e energia e talvez isso não vai nos levar a nada. Perfeito, Thiago. Respondido, Mário? Show de bola. Ó, o Alex, nosso amigo da 3G Construções, da construtora, né? Legal. Alex, ele manda também uma pergunta para nós. Eu vou fazer a pergunta dele, vou colocar a minha opinião de uma maneira muito breve e vou abrir para você, tá? Okay. Tiago, você acredita que a nossa cultura irá evoluir após essa catástrofe, assim como as guerras mundiais causaram impacto, por exemplo, nos europeus? Minha opinião, Tiago, sobre isso é a seguinte: a história mostra, e a gente pode fazer essa análise de maneira bastante profunda,
com qualquer tipo de catástrofe, uma tsunami, por exemplo, ou um furacão, enfim, diversos fenômenos naturais. A história mostra que países que passam por esse tipo de situação, guerra, miséria, fome em massa, não necessariamente guerra mundial, mas guerra civil, eles reagem melhor às situações de catástrofe, eles são mais coletivos e eles enxergam, por exemplo, que a rua também pertence a ele, não só do portão da casa para dentro. Né? Então, na minha visão, nesse meu perfil analítico de enxergar os países em que eu estive que passaram por isso, eu consegui ver isso de uma maneira muito nítida. Né? Nós, por exemplo, somos mais felizes, nitidamente, que eles, somos um país mais alegre, mas, em compensação, nós não temos esse espírito tão coletivista assim como os países europeus, enfim, não só países europeus, mas Japão, por exemplo, a própria China, a Coreia, enfim, outros países aí. Pode responder. É profunda a pergunta, é ampla, né, a pergunta, mas sim, muito importante agora. Obrigado, Alex. Concordo com 100% do que você disse, Mari. Então, nós podemos pegar, nesse sentido, dois países que nesse aspecto eu admiro muito, né, que é a própria Alemanha e o próprio Japão, né? Então, foram países que, por conta de guerras, foram dizimados, né? E aí, por conta de governos, né, alinhados, né, e consequentemente também, né, por conta da própria população, 10 anos depois, o que esses países se tornaram? Né? 10 anos depois desses eventos, o que esses países se tornaram? Então, a resposta é sim, Alex, eu acredito que sim. Agora, eu vou fazer um desafio para você e para todo mundo que está ouvindo, Alex e Mário. Isso depende muito de nós, tá bom? Então, uma coisa é, a pandemia foi embora, ponto final, fecha o capítulo, vira a página, próximo capítulo. Tá, legal. Mas se nós tivermos só um tipo de atitude assim, legal, vira a página e vamos seguir, não é positivo, tá bom? Então, o que eu acredito é que isso precisa ser é, é, reforçado, essa é a palavra, reforçado nas famílias, né? E, posteriormente, reforçado nas escolas, nas formações das pessoas como cidadãos, né? Porque aqui a gente está falando de cidadania. Nesse sentido, nós estamos falando de cidadania. Então, como é que eu vou me relacionar com a política? Como é que eu vou me relacionar com o próximo? Como é que eu vou me relacionar com os meus direitos e obrigações? Né? Então, como é que eu vou enxergar o próximo? Então, nós temos, e eu falo isso com muita sinceridade, nós temos aqui um compromisso de nós não perpetuarmos, né, mas de nós enfatizarmos, solidificarmos, concretizarmos, essa é a palavra, concretizarmos esses aprendizados, né? E aí nós nos tornarmos pessoas mais cidadãs no sentido amplo da palavra cidadão, né? E nós temos um upgrade na nossa cultura, né? Na cultura do brasileiro, né? Que, como você disse e falou, nós somos mais alegres, exatamente, a gente tem uma questão latina e tal. Então vamos aproveitar o que nós estamos passando e vamos aprender algumas lições, né? Alguns desenhos, né, da década de 80, 90, né? No final do desenho tinha, qual que é a lição de hoje, né? Qual que é a moral da história? Então, qual que vai ser a moral dessa situação? Né? O que nós vamos aprender? E, mais importante, como nós vamos concretizar esses aprendizados dentro da nossa família, né? E dentro da nossa empresa. Né? Então, eu acho que sim. Mas a responsabilidade é nossa, de cada um. Muito bom. Tiago, alguns comentários aqui, a Daniela coloca assim, Daniela Dias. Sim, Tiago, falta para o brasileiro aprender a checar a veracidade das informações antes de repassar para frente, feito uns robôs. Posso dizer para você, Daniela, só também contribuindo um pouquinho com a minha experiência de vivência em outros países, que esse fenômeno de compartilhamento de fake news não é algo só brasileiro, infelizmente, né? Haja vista a eleição dos Estados Unidos, a famosa eleição fake news do Trump. Pois é. Infelizmente é um problema, um fenômeno mundial. Aqui não deixa de ser diferente, com certeza. Aí ela mesma, a Daniela, repete aqui, certamente esse hábito já provocaria muita ansiedade, acho que tem a ver com algum comentário que a gente fez lá atrás, o pessoal dando um show, legal, show de bola, Henrique agradecendo a sua resposta àquela hora, a Glaucia atrasada, mas chegou, Anselmo agradecendo, Anselmo da American Tour, agradecendo pelo conhecimento que você está compartilhando aí, Thiago. Vamos ver o que mais. A Bianca Avelino falando bem colocado,
nós somos polarizados, eu acho, para dizer isso. Vamos ver, também estou assistindo, Gisele, vamos ver, Milton parabenizando, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Estou caçando aqui. Daniela Dias, precisamos ser reeducados e tratar informações sem sensacionalismo. O Nélio Rocha falando que meu áudio está baixo. Tá baixo mesmo, pessoal? Comenta aí se o áudio tá baixo. Para você tá normal, né, Thiago? Não, para mim tá normal. Ele de vez em quando vai e vem, mas para mim, por enquanto, é normal. Show. Se tiver, vocês nos avisam aí. Vamos ver. Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui, Bianca Avelino. Vamos ver. Falando em polaridades, como propor um debate construtivo e maduro nesses tempos difíceis? Oh, pergunta difícil, hein? Vamos lá. Eu vou te responder isso, Bianca. Obrigado por você estar assistindo a gente. Conheço a Bianca Avelino também. Vou te responder isso na perspectiva do ser humano, tá bom? Do comportamento humano. Né? Quando há uma polaridade, é porque as pessoas elas estão dando pesos diferentes para algumas coisas. Tá? Eu gosto muito da comparação do 6 e do 9, certo? Então, vamos dar um exemplo. Se eu estou aqui e na minha frente tem uma pessoa e eu desenho um 6 para mim. Para mim é 6, para esta pessoa é 9. Quem está com a razão? Os dois estão com a razão. Acontece que nós estamos olhando de perspectivas diferentes, certo? Então, quando há uma polarização, geralmente, isso não é regra, tá? Mas geralmente, os dois lados estão intencionados de uma maneira positiva. Porém, há um enfoque de um em algo, ou em algumas coisas, enquanto o outro há um outro enfoque. Né? Então, assim, um está querendo defender A e B, C posições, ou A e B, C perspectivas. Estamos de volta. Voltamos. Pequena. Eu tirei o Bluetooth porque o pessoal falou do meu áudio e aí eu acho que conectou, perdão. Pode ser, não. Imagina. Bom, eu não sei se a Bianca Avelina ela já entrou de volta. Já entrou, pelo que eu vi, entrou aqui. Bom, então continuando. Então, respondendo, como é que eu proponho um debate? Na verdade, é necessário haver uma flexibilidade, tá bom? Por quê? Porque geralmente, a gente já ouviu falar, né? As pessoas têm boas intenções, né? Pô, e de boas intenções o inferno tá cheio. Então, assim, o que eu costumo dizer é que ninguém levanta da cama, põe o pé no chão e fala assim, eu vou me ferrar hoje o dia inteiro. Isso não acontece, tá? Porém, isso acaba acontecendo com a gente, né? A gente bate a cabeça em algum lugar, né? Se sabota em algum comportamento, em algum mau hábito, enfim, né? E ampliando isso acontece também com as pessoas e com as decisões. Então, assim, as boas intenções, elas existem. É que um vai enfatizar uma perspectiva e outro outra. Então, assim, para as coisas funcionarem melhor, é necessário que haja uma flexibilidade. Então, de uma maneira antagônica à sua pergunta, Bianca, é necessário haver um esforço no sentido de despolarização. Ok? Por quê? Porque se não houver uma despolarização, não haverá não haverá um conforto, né? Então, se nós formos extremistas em algum ponto ou extremistas em outros, não vai haver conforto. Os debates eles vão ser intermináveis, né? Eles vão ser eternos. Né? Então, se as intenções elas são boas, tá? Boas para quem? Tá? É para a população, é para o país, é para as pessoas, tá? Legal. Então, vamos lá. Tá todo mundo afim? Então tá. Então eu vou ceder aqui e você cede aqui também. Tá bom? É como num relacionamento, né? E aí as coisas começam a ser construídas, né?
nem tudo para um, nem tudo para outro. Então, é necessário haver uma flexibilidade e, consequentemente, uma despolarização da situação para que fique bom para todo mundo, vamos dizer assim. E uma luta não se perpetue, tá bom? Espero ter respondido também. Show. Eu queria só ponderar do meu ponto de vista também. Eu acho que por sermos um país democraticamente novo, é natural que a gente esteja passando por experiências enquanto nação de entendimento político. E se a gente fizer uma analogia ao Brasil de 10 anos atrás, fatalmente a gente discutia muito menos política. Então, o tema política, conhecer nomes de políticos, saber nome de vice-presidente, saber nome de pessoas que estão em ministérios, de ministros de justiça, tudo isso é novo para nós enquanto nação. Mesmo as pessoas mais velhas do que nossa geração estão entrando agora para esse momento de educação. Estamos todos na mesma idade política, ainda que tenhamos idades diferentes. Então, esse processo ele acontece naturalmente a partir do momento em que países começam a pôr isso em voga, né? Isso vira tema. Então, eu acho que a gente vai amadurecendo aos poucos e eu acho que são assuntos que a gente precisa debater com essa elegância que o Thiago mencionou aqui, né? Vamos por esse lado, flexibilidade, sensibilidade, empatia, enfim, acho que tudo isso é um processo que a gente tem que passar, que a gente não conhece como, né? O maior desafio, eu acho, para uma nação é ela reconhecer o seu modelo político. Ela pode se inspirar em modelos políticos que deram certo e errado, né? Se inspirar no que deu certo e no que deu errado, mas ela precisa aprender a criar o seu próprio modelo. Porque é muito difícil você fazer qualquer paralelismo com um país que é completamente diferente do nosso por aspectos culturais, climáticos, históricos, regionais, países que estão em fronteira. Thiago, Voltou? Tô aqui. você voltou. Eu que saí, será? Não sei, ficou rodando. Certo. Bom, Mas então é acho isso. que a galera tá aí. Só então amarrando a minha informação, é muito difícil fazer esses cruzamentos. Eu acho que é momento que a gente vai passar por isso. Daqui a pouco a gente vai estar discutindo mais maduramente as coisas. Deixa eu fazer um comentário em cima do seu, Mar. É muito bem colocado, porque, veja bem, você pega um país europeu, né? Nós temos 500 anos, 520 anos. Né? Uhum. Existem universidades na Europa que são mais velhas que o nosso país. Com certeza. Então, assim, como é que nós queremos comparar? Então, assim, como você colocou, nós temos a mesma idade política, eu concordo plenamente, né? Então, como é que você quer comparar as perspectivas políticas, né? Sem falar das questões geográficas, né? De clima, como você citou, né? Então, assim, nós ainda estamos engateando. Então, assim, eu observo, Bianca, que quanto mais maduro nós vamos ficando, e volto a falar, a minha resposta é no sentido do ser humano, quanto mais maduro o ser humano vai ficando, mais equilibrado e menos polarizado ele vai ficando, menos extremado ele vai ficando. E eu acredito que, com certeza, isso também se reflete na população ou no momento histórico da população. Então, nós somos relativamente novos, né? Então, a gente tem ainda muito esse negócio do adolescente, do não sei o quê, né? Assim, dessa força, né? Então, a gente ainda está passando por essa fase, o pêndulo vai mais um pouquinho, ele vai chegar num ponto de equilíbrio, depois ele vai voltar, corroborando o que o Mara acabou de falar. Show. Thiago, para a gente encerrar que o nosso tempo acordado já estourou, né? Mas a gente até acabei deixando passar um pouquinho mais. Vou encerrar com uma pergunta da Gláucia. Ela fala assim: quais lições e aprendizados que podemos absorver com todo esse cenário? Ok. Uma lição importante, eu vou dividir a minha resposta em dois aspectos, tá? No aspecto pessoal e no aspecto profissional, porque aqui eu estou falando com os dois públicos, tá bom? No aspecto pessoal, profissional,
é importante você ter plano B, sempre. Tá? Então, infelizmente não é uma realidade da maioria das empresas do país, né? Mas você tem um plano B, você tinha um plano B, você tinha caixa para respirar, falando de empresa, né? Você tinha economia, você tinha gordura para queimar. Então, primeiro aprendizado, sempre ter um plano B. Então, sempre se preparar para uma adversidade, mesmo que ela não esteja no seu horizonte. Mas é importante você se preparar para uma adversidade, porque ela pode acontecer. Né? Nós vimos, estamos vivendo isso, né? Algo de nível planetário. Tá? Então, empresarialmente falando, esse primeiro aspecto. Né? Falando em termos pessoais, em termos de família, eu acho que nós aproveitarmos a oportunidade. Né? Fazer uma limonada desse limão. Por quê? Porque nós não temos alternativas. E esse segundo aspecto poderia até ser colocado na questão empresarial. Mas eu foco aqui no pessoal, por quê? Porque nós estamos confinados, né? Então nós temos que nos reinventar e aprender. Então, quais estratégias eu vou ter? Né? Meu filho é pequeno, mas assim, que tipo de brincadeira, que tipo de conversa, que tipo de diálogo, o que eu vou focar? Eu vou ficar agora 24 horas dentro de casa, então vou acordar e vou dormir com todo mundo ao mesmo tempo. Nós não vamos ter férias, nós não vamos ter folga um do outro, né? Algumas pessoas têm uma casa grande, outras têm casa pequena, né? Então vai estar tudo muito junto e misturado. Então, enxergar os desafios como oportunidades, né? Volto na questão do olhar positivo, né? Mas enxergar desafios como oportunidade no sentido de que, é assim, tá? Então vamos junto. E o que a gente vai aproveitar? Então, vou arrumar guarda-roupa, vou limpar a casa, vou pendurar os quadros, essa é para os homens, né? Vou pendurar os quadros que era para eu ter pendurado e nunca pendurei, né? Vou fazer as tarefas que me solicitaram e eu nunca fiz, né? Ou organizar, ou se reinventar, vamos contar histórias, vamos fazer chamadas de vídeo e vamos se reinventar, vamos fazer um evento na família, mas com chamada de vídeo, vamos fazer uma brincadeira virtual. Né? Fazer do limão uma limonada. Né? Eu acho que esses dois aprendizados seriam muito importantes. Você ter um plano de contingência, seria um plano B, e você olhar para os desafios como uma oportunidade de melhora. Né? Empresarialmente falando, se reinventar. Né? Pessoalmente falando, né, você aproveitar esse momento para estar mais junto, para se desenvolver, para que a gente passe. Eu gosto de falar isso. Se a gente está passando por um cenário ruim, a gente não pode parar. Não adianta sentar e chorar. Se a gente sentar e chorar, a gente vai ficar nesse cenário ruim. A gente tem que entrar em ação. A gente tem que se movimentar, a gente tem que andar. E aí, andando, nós vamos ter condições de sair desse momento, de sair dessa situação. Né? O cenário vai mudar. Né? Talvez daqui 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, não sabemos. Né? As previsões elas não estão concretas ainda, mas vamos ter esse olhar positivo, otimista. Né? É por um tempo. Né? E nesse tempo nós vamos nos reinventar e fazer uma limonada desse limão que a vida deu a nível planetário, como eu acabei de dizer. Show de bola, muito bom. Bom, Thiago, eu só tenho que te agradecer aí, cara. Eu acho que a gente teria assunto para falar pela noite inteira, varando aí. Mas, cara, eu acho que cabe a gente, de repente, fazer uma segunda live dessas aí, um pouquinho mais adiante, para a gente poder tirar mais dúvidas das pessoas. Eu não sei se a hora que caiu a conexão eu perdi algumas perguntas também. Se eu perdi, peço desculpas, pessoal, porque caiu a conexão aqui. Mas com certeza a gente repete em breve mais uma live aí, Thiago, se você puder nos ajudar aí, vai ser muito bom. Legal sempre te ouvir. Claro, obrigado, Mário, pela oportunidade, obrigado a vocês que assistiram. A intenção do Mário, ela compactua com a minha intenção, tá? A gente aqui está como givers, né? Nós estamos aqui como doadores, né? Para as pessoas, né? Então, nós não podemos ajudar estando fora de casa, então nos reinventando e fazendo uma limonada do limão, nós estamos ajudando as pessoas de uma maneira virtual, né? Isso faz muito sentido comigo também. Obrigado. Pessoal, antes de terminar, só 2 recados.
Primeiro recado, o Thiago Batista, ele está marcado nos meus stories, então quem está na minha rede social e quer ter mais informações sobre o Thiago posta bastante coisa nas redes sociais dele, é só adicionar o Thiago lá, seguir o Thiago. O Thiago às vezes também solta alguns materiais pra gente que é massa de baixar, de ver, de escutar, então dá um clique aí no perfil do Thiago. Começa a seguir ele aí para vocês poderem receber esse tipo de material, que eu acho que é o canal mais interessante, mais fácil para o pessoal, né, Thiago? Sim, sim. Se alguém tiver alguma dúvida em particular, quiser me perguntar no direct, quiser me mandar mensagem no meu perfil do Instagram, tem um link que manda diretamente para o WhatsApp, fiquem à vontade. Por conta de gestão de tempo, talvez eu não te responda exatamente na hora, né? Mas vai ser um prazer para mim ajudar quem quiser que seja, com respondendo perguntas, ou fazendo comentário, ou discutindo alguma coisa. Vai ser um prazer, tá bom? Show de bola. Thiago, eu queria também já deixar aí para você o convite para você acompanhar. A gente vai fazer uma live no domingo agora, minha próxima live. Já que não tem missa, não tem culto, não tem Faustão, não tem novela, não tem jogo de futebol, não tem nada. Então a gente vai fazer uma live agora no domingo. Eu estou só para confirmar o horário, vai ser com o André Koala. A gente vai falar um pouquinho sobre como pensar fora da caixa nesse momento. É um desafio, mas é um tema bem legal para a gente poder falar aí. E o André Koala vai poder contribuir bastante com o jeitão criativo dele, né? Com certeza. Então, uma live legal. Fica o convite aí para você, Thiago. E, cara, brigadão, show de bola. Pessoal elogiando bastante aí seu trabalho também aqui nos comentários. Ótima noite aí para você. Agora vai curtir seu filho que ele já está com saudades. Com certeza. Obrigado, pessoal. Até a próxima. E aceito o convite de uma segunda live. A gente combina. Abraço, até. Tchau, tchau. Abraço, tchau.